Bom, sou o César do canal Helena Mundi e trago para vocês esse fascinante caso onde um policial Lunis Zamora, de Socorro, no Novo México, no dia 24 de abril de 1964, estava em perseguição a um veículo em alta velocidade, quando de repente ouviu um rugido muito alto e ergueu os olhos a tempo de ver uma grande chama descendo dos céus. Alterando seu curso para ver o que estava acontecendo, lá ele viu uma grande nave prateada de forma oval, com 4 pernas. E em pé, ao lado, estavam 2 pequenos seres muito estranhos. Mas antes da gente conhecer essa fantástica história, já aproveita e dê seu like agora no começo do vídeo, porque ajuda muito o canal. Então vamos parar de enrolação e vamos agora direto aos fatos. Esse caso é bem conhecido e bem documentado. Aconteceu com o agente policial Lunis Zamora. Tudo aconteceu no dia 24 de abril de 1964, depois de avistar um carro em alta velocidade no meio da cidade. Zamora correu atrás dele para dar ao motorista ofensor uma multa por excesso de velocidade. O motorista continuou indo e saiu da cidade para o deserto. Zamora acabou seguindo ele. Depois de algumas milhas, Zamora, descendo por detrás de um cume próximo, alterou seu curso para verificar uma chama com um zumbido que descia do céu. Ele sabia que havia uma barraca nas proximidades cheia de dinamite. Ele deixou o carro patrulha e começou a andar pela pequena colina. Lá ele viu uma grande nave prateada de forma oval, com 4 pernas, e em pé, ao lado estavam 2 seres com macacões esportivos apertados. Havia uma insígnia vermelha na porta da nave. Os seres de repente se viraram e ficaram completamente surpresos ao ver Zamora ali de pé perante eles. Era cerca de 5h45 da tarde em um dia bem ensolarado. O policial ficou surpreso e correu de volta para o seu carro, onde telefonou para o sargento San Chaves para sair imediatamente e encontrá-lo. Zamora então ouviu o rugido novamente. Quando ele se virou, os 2 seres se foram e a nave foi levantada, arrastando uma chama e levantando poeira. Zamora se baixou atrás do carro, pensando que a coisa poderia explodir. Depois de atingir uma altitude de várias centenas de pés, a chama parou e a embarcação sobrevoou silenciosamente entre as montanhas e desapareceu. Mais tarde, quando os engenheiros foram chamados ao local para inspeção, encontraram uma grande área queimada e 4 buracos profundos em forma de V, onde as 4 pernas da embarcação estavam. Os engenheiros determinaram que, para fazerem furos tão profundos, as pernas teriam que suportar 1 tonelada inteira para um peso total. Este fato por si impede que seja uma fraude feita por Zamora. A Força Aérea dos Estados Unidos também concordou que o evento foi real, afirmando que foi verídico o encontro. As informações obtidas durante a investigação revelaram que o avistamento era legítimo e não havia nenhuma indicação de que uma fraude estava sendo feita. O incidente de Lunis Zamora foi um suposto encontro de OVNIs. Várias testemunhas primárias surgiram para relatar sua versão do evento, que incluía a abordagem da nave. Lunis Zamora, um policial de Socorro que estava em serviço na época, alegou ter chegado mais perto do objeto e forneceu o relato mais longo e abrangente. Alguns traços físicos deixados para trás, vegetação em solo queimado, impressões de aterrissagem no solo e raspas de metal em uma pedra quebrada, e uma impressão foram subsequentes observados e analisados por investigadores do grupo de OVNIs militares, policiais e civis. O evento e seu corpo de evidências às vezes é considerado um dos relatórios OVNIs mais bem documentados e mais desconcertantes da história. Foi imediatamente investigado pelo Exército dos Estados Unidos, pela Força Aérea e pelo FBI, e recebeu considerável cobertura na imprensa local. Foi um dos casos que ajudou a convencer o astrônomo J. Allen Hynek, um dos principais investigadores da Força Aérea, de que alguns relatos de OVNIs representam um mistério intrigante. A extensa investigação, o projeto Blue Book da Força Aérea não conseguiu apresentar uma explicação convencional
ele listou o caso como desconhecido. Embora Zamora diga que não prestou muita atenção à chama, que o sol estava a oeste e não ajudava a visão, e usava óculos escuros sobre óculos graduados. Em entrevista com os investigadores da Força Aérea para o projeto Blue Book, ele fez alguns esforços para descrever a chama longa e estreita em forma de funil, que era laranja azulada. Ele pensou que poderia haver um pó no fundo e atribuiu isso ao dia ventoso. O tempo estava de céu claro e ensolarado, apenas algumas nuvens espalhadas sobre a área. Ele descreveu o ruído como um rugido, não como uma explosão que mudou de frequência de alta para baixa, que durou possivelmente 10 segundos e parou. Ele explica que as janelas do carro estavam abaixadas. Zamora não observa outras possíveis testemunhas, exceto possivelmente o carro na frente, que ele estima ter ouvido barulho, mas não visto a chama, porque estaria por trás do topo da colina no ponto da vista deles. Zamora lutou para subir o carro até a colina íngreme, bem sucedido na terceira tentativa. Ele não notou mais o barulho pelos próximos 10 ou 15 segundos. Ele seguiu para o oeste. Foi então que ele notou um objeto brilhante para o sul, cerca de 150 a 200 jardas, que no início ele considerou ser um carro branco virado, com duas pessoas em pé do lado dele, uma das quais percebeu notá-lo com alguma surpresa e deu um começo. O objeto brilhante era como alumínio esbranquiçado, mas não cromado, e tinha a forma da letra O, tendo parado por alguns segundos. Zamora só viu de relance as duas pessoas de macacão branco ao lado do possível carro. Ele não lembra de nada especial sobre eles. Essas pessoas pareciam normais em forma, mas possivelmente eram adultos pequenos ou crianças grandes. Então ele dirigiu-se para a cena. Ele parou o carro, saiu e atendeu ao microfone do rádio que ele havia largado. Depois começou a se aproximar do objeto, mantendo o objeto em vista. Ele correu atrás de seu carro, batendo as pernas no para-choque traseiro e soltando os óculos, e continuou correndo para o norte, afastando-se do objeto que ainda estava perto do chão. Várias testemunhas independentes relataram uma nave em forma de ovo e uma chama azulada, mais ou menos na mesma época e na mesma área. Algumas delas minuto após o encontro de Zamora. Antes que a notícia se espalhasse, Stanford escreveu sobre um número de testemunhas corroborantes em seu livro, incluindo dois turistas chamados Paul Kais e Larry Kretz, que estavam se aproximando de socorro em seu carro do sudoeste, a menos de 1,5 km do local do pouso. Eles aparentemente testemunharam o pouso ou a decolagem e relataram ter visto a chama e a poeira castanhada sendo levantada. Uma família de 5 turistas do Colorado, indo para o norte, também viu o objeto oval quando se aproximou do socorro, a uma altitude muito baixa, indo de leste a oeste ao sul da cidade. Passou diretamente sobre o carro deles, apenas alguns metros acima. Depois do encontro, os turistas pararam para abastecerem socorro. Sua identidade nunca foi descoberta, mas a história foi apreendida com o operador da estação de serviço, o Paul Grinder, que relatou o incidente na época e depois assinou uma declaração em 1967. De acordo com Grinder, o marido lhe disse: "Voe baixo por aqui", e que o objeto quase tirou o teto do carro. O homem achou que estava em apuros, já que descia a oeste nas rodovias em vez do aeroporto mais próximo, ao sul. Ele viu o carro da polícia subindo a colina em direção a ele. Ele pensou até em prestar uma assistência na hora. Vários policiais chegaram logo depois para ajudar na investigação, incluindo Ted Jordan e James Luke. Todos notaram queimas frescas no local. Luke e Chaves foram citados no jornal de socorro, dizendo que o pedaço de grama e arbustos queimados ainda estavam quentes quando chegaram no local. Chaves também foi citado, dizendo que a grama seca ainda estava latente, assim como as plantas da madeira. Jordan mais tarde preencheu uma declaração juramentando, dizendo: "Quando cheguei, os galhos de madeira ainda estavam fumaceando." Zamora também foi citado sobre o arbusto verde queimado pelo calor do escapamento e que ainda estavam
fazendo fumaça vários minutos depois. A partida da embarcação foi muito relevante na hora. O relatório do FBI, escrito pelo agente da cena dentro de 2 horas, relatou igualmente que todos os socorristas notaram 4 áreas de combustão irregular e em forma também irregular. Da mesma forma, vários policiais disseram depois a Stanford que o que quer que tenha produzido os trilhos retangulares de aterrissagem em forma de cunha pareciam ter penetrado no subsolo úmido, já que a parte inferior dos traços estava úmida por várias horas, sugerindo que os traços foram feitos recentemente. Hynek também comentou sobre o frescor da impressão no solo em uma carta ao astrônomo Don de Menzel. Eu tenho a palavra de 9 testemunhas que viram as marcas, horas depois do incidente, que me dizem que o centro das marcas estava úmido, como se o solo foi recentemente deixado de lado. Na noite do encontro, o capitão do exército Richard T. Holder e o agente do FBI Arthur Barney Jr. entrevistaram juntos Zamora. No entanto, por razões que permanecem incertas, o FBI pediu que sua presença no local fosse mantida em silêncio. Zamora especulou que o objeto era algum tipo de nave recém-desenvolvida, sendo testada na White Sands Missile Range, ou na vizinha Holloman Air, força de base aérea dos Estados Unidos. Holder abateu essa ideia e mais tarde foi citado em um jornal de socorro, dizendo que havia uma custódia militar. Nenhum objeto que se comparasse ao objeto descrito, não havia nenhuma missão de disparo conhecida em andamento no momento da ocorrência, que produzia as condições relatadas. Depois de entrevistar Zamora, Holder e vários policiais militares foram ao local. Usando lanternas, eles isolaram o local, fizeram medições e coletaram amostras da areia e dos arbustos queimados. A ligação da areia fundida, sendo recuperada do local do pouso, foi por algum tempo sendo fundamento. Até mesmo Hynek disse que não tinha ouvido mais rumores durante suas investigações. A Força Aérea emitiu seu relatório formal em 8 de julho de 1964. Jerome Clark sugeriu que o relatório estava repleto de erros, incluindo a alegação que não havia outras testemunhas. Vários relataram seu avistamento poucos minutos depois do encontro de Zamora e que não havia perturbações no solo, porque diziam que eram falsas. Com base nas fotos das cenas tomadas por Jordan menos de 1 hora depois do encontro. Observando que eles não chegaram a nenhuma conclusão quanto à origem do objeto, a não ser para descartar a hipótese extraterrestre, a Força Aérea estava continuando sua investigação e o caso ainda estava aberto. No entanto, um relatório secreto preparado pela CIA, o diretor do Project Blue Book, Major Hector Quintanilha, ofereceu mais detalhes sobre o caso Zamora. Não há dúvida de que Lunis Zamora viu um objeto que deixou uma boa impressão nele. Não há dúvida sobre a confiabilidade de Zamora. Ele é um policial sério, um pilar de sua igreja e um homem bem versado em reconhecer veículos aéreos em sua área. Ele está intrigado com o que viu, e francamente nós também. Documentado o caso, ainda não conseguimos, apesar de uma investigação completa, encontrar o veículo ou outro estímulo que assustou Zamora, a ponto dele mesmo entrar em pânico. Até hoje, como vocês sabem, alguns incidentes causam polêmica e despertam fascínio pelo mundo. Por um lado, temos o pessoal que está convencido de que o governo dos Estados Unidos sabe a verdade, e por outro, temos céticos que alegam que o problema é que a história envolvendo discos voadores, corpos extraterrestres e conspiração militares são muito mais interessantes do que a simples verdade. E vocês, meus amigos, o que acham que aconteceu de verdade? Deixe suas opiniões pra gente, que é muito importante. Estamos firmando agora uma grande parceria com o canal Caça Sobrenatural, do meu amigo Sandro Ferreira. É um canal feito para você que gosta do paranormal. Eles são um grupo que investiga lugares assombrados com o objetivo de mostrar se é lenda ou realidade. Dê uma passada lá, garanto que irão gostar. Vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. E também não poderia deixar falar sobre os grupos parceiros nossos no Facebook.
o grupo Relatos Sobrenaturais e Terror, do meu xará César Augusto, o grupo voltado para assuntos sobrenaturais, e também não podia deixar de lado o grupo Contos da Meia-Noite, do parceiro Paulo Roberto. Vou deixar o link para vocês nas descrições do vídeo. Deem uma passada lá, vocês vão gostar, eu garanto. E você que é novo por aqui, já se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e não esqueça de deixar seu like. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.